Bom dia, amados. A paz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a nossa guitarra, nosso violão. Hoje nós vamos falar sobre o sopro do Espírito, aí move tudo, já está começando a mover ali, amém ou não? É o vento. Graças a Deus, amém. Nosso desejo é que você esteja aqui com o coração aberto para receber tudo aquilo que Deus tem falado e vai falar. Há um tempo atrás eu solicitei à igreja que tivesse na sua rotina diária o desejo de orar pelos pregadores. Porque quando você ora para vir o alimento. E se nós não tivermos o alimento vindo de Deus, vocês vão ficar com fome, né? Então é importante. E eu sei que a igreja tem feito isso, porque Deus tem falado através de todos que aqui pregam. Não só comigo, mas com os outros pastores e com os irmãos leigos também que têm pregado. Nós estamos numa série de pregações, 5 pregações, domingo de manhã e de noite. Então, domingo passado foram 2. Hoje mais 2, né, de manhã e à noite. E no próximo domingo nós encerramos domingo à noite. Porque no domingo de manhã estará pregando nosso irmão, Dr. Perilo. Já estava marcado, eu não quis mudar. E vai dar certo. No domingo passado, nossa primeira mensagem, a série nós estamos dando o título de Movidos pelo Fogo. O fogo que sustenta, o fogo que consome aquilo que tem que consumir, o fogo que alimenta e deixa aceso aquilo que tem que deixar. Essa é a série. E o primeiro culto nós chamamos de até que o fogo caia, mas nós tratamos de restaurar o altar. Sem restaurar o altar, o Senhor não pode fazer nada em nós. Ele quer, mas Ele não pode por causa da sua própria palavra. Nós temos colocado para os irmãos que Jesus, diferentemente do que muita gente pensa, Jesus não me aceita como eu sou, Ele me recebe como eu sou e me transforma para ficar com Ele em santidade. Aceitar como eu sou significa aceitar o pecado no lugar santo, diante do santo, né? Então nós precisamos restaurar o altar, mas também há preocupações. Eu estava conversando com uma pessoa esta semana e eu perguntei: você já se batizou? Então, não, eu preciso acertar minha vida, eu ainda tenho muita coisa errada. Depois que eu tiver tudo certinho, aí eu vou batizar. Eu falei: você não precisa, você já é santo. O batismo não é o fim, é o começo. Você não se batiza porque você já está perfeito, você batiza para dar autoridade e autorização ao Senhor para mexer com a sua vida. Porque quando nos batizamos, nós dizemos: sou filho de Deus. Antes de aceitarmos a Jesus, nós somos criaturas de Deus, a Bíblia diz isso. Então, o batismo é para você iniciar uma caminhada com Deus. É você se matricular na faculdade de Deus, e Ele aí então vai caminhar contigo. À noite nós pregamos sobre o avivamento começa de joelhos, não literalmente, mas o joelho remete-nos à oração, à humilhação. Baseamos a primeira mensagem em 1 Reis 18, quando Elias restaura o altar e depois pede fogo, e por isso a mensagem era antes que o fogo caia, então restaura o altar. E a segunda em 2 Crônicas 7:14, quando ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, né, se humilhar e orar, buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos. E ali a oração, a súplica, falamos um pouco sobre isso. Hoje nós vamos basear nossa mensagem em Ezequiel 37,
de 1 a 14. O título dessa mensagem hoje é o sopro do Espírito. Você também pode chamar de o sopro de vida, o sopro do avivamento. Nós também falamos no domingo passado, é interessante que você que está vindo hoje pela primeira vez, não pegou nem o culto da manhã nem da noite, domingo passado, que você procure no vídeo, para você ver mais ou menos aquilo que a gente está falando e pegar a série. O avivamento é o contrário de mortamento, vamos dizer assim. É estarmos vivos, acesos, por isso que fala de fogo, onde ninguém, a não ser o Espírito Santo, precisa nos empurrar, nos impulsionar. Nós mesmos queremos agir, mas única e exclusivamente para engrandecer o nome do Senhor, para glorificar o nome dEle, para fazer a obra. E neste culto de hoje, da manhã, nós vamos falar sobre o sopro do Espírito, tão necessário. E Deus usa uma figura aqui, nós vamos explicar um pouquinho, rápido, depois que eu ler, para nós cairmos entrarmos na mensagem propriamente. Diz assim: Ezequiel 37 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Esse texto mexe muito comigo, irmãos. Tenham paciência comigo hoje. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e algumas versões, ossos secos. Eu gosto de falar ossos secos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Eu respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, aqui é o seco aí, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. E esse Espírito aqui não é o Espírito Santo. Esse é o Espírito que cada vida tem. É o Espírito com E minúsculo. É o canal por onde Deus fala conosco. Ele não fala com o corpo e nem fala com a alma. O Espírito, ao ouvir a voz de Deus, alegra a alma, sacia a alma. Farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão, depois disso, somente depois disso, que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Ele profetizou. Ele entregou a palavra do Senhor. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, : assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles,
eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Formavam um exército, um enorme exército. Sublinhe isso na sua Bíblia. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês. Ou seja, vou entrar na morte de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e o fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito e vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, e eu cumprirei, diz o Senhor. Pai querido, fala conosco, como só Tu sabes falar. Penetra, assim, no mais profundo da nossa alma, falando ao nosso espírito, Senhor, com segurança, com clareza, em nome de Jesus, que nós possamos, através do Espírito que há em nós, e através do Teu Espírito Santo falando, possamos discernir tudo aquilo que Tu queres para a nossa igreja, nossa vida, nossa família, nossos ministérios, em nome de Jesus, amém. Essa palavra aqui é uma palavra profética, e obviamente para o povo de Israel. Ele estava falando de restabelecer o que veio acontecer depois, formar a nação de Israel. Vocês não têm lugar, vão ter lugar. Mas aqui fala das ações do povo de Israel, e nós somos o Israel de Deus, nós não somos israelitas, a não ser que tenha algum descendente aqui, mas não é o caso. Nós somos filhos de Abraão na descendência espiritual, digamos assim, né? Então, não é nenhum problema, não é errado nós pegarmos essa palavra que se dirige ao povo de Israel, porque muita coisa que foi dita ao povo de Israel é dita à igreja hoje. A passagem deles, a saída deles do Egito e a caminhada por 40 anos no deserto, reflete muito aquilo que Jesus fez por nós, nos tirando do cativeiro e andando conosco, não 40 anos, mas vai andar até que Ele venha, para nós herdarmos a nossa terra prometida, a terra que eles herdaram. Nós herdaremos a celestial, a Jerusalém celestial. Amém. Nesse terceiro culto, é uma etapa onde Deus começa a nos fazer identificar que Ele quer nos usar para começar a atingir pessoas. O primeiro culto, primeira palavra, restaure o altar. Deus tem poder de te encher do Espírito Santo, mesmo você não sendo restaurado? Claro. Mas Ele quer fazer isso? Não, por duas razões. Pelo menos duas, né? A primeira é aquela que eu disse no início da palavra. Deus não vai te capacitar, te dar todo o poder, sendo você todo estragado e andando estragado, dando mau testemunho. Ele não quer. Pastor, mas eu conheço uma pessoa que foi batizada no Espírito Santo, era avivada e dava um mau testemunho. Não é o que Deus quer. Tem muita coisa na Bíblia que está escrita que Deus não quer. As consequências são marcadas pelas pessoas que decidem se desviar do seu caminho. E Deus não segura com a mão assim, senão você não vai desviar, não vou deixar. Não, Ele te enche do Espírito Santo para você não querer se desviar, é outra coisa. E a segunda coisa que eu acho muito importante é que Deus conhece as nossas fraquezas. E quando nós, se formos cheios do Espírito, estando com a vida não restaurada, nós podemos morrer
assim como os sacerdotes não podiam entrar no Santo dos Santos se não fosse perfeito, não tivesse nenhum pecado, tanto que para isso eles amarravam uma corda nos pés dele, ele tinha sinos na cintura, porque se o sino parasse de tocar lá no Santo dos Santos, ele disse, essa pessoa parou, o que é que houve? Esperava um pouco, não deve ter morrido, porque se ele tivesse em pecado, ele morria. A corda no pé para que as pessoas não pudessem entrar lá e puxassem. Se ele tivesse morto, estava puxado. Está na Bíblia, né? Então Deus não capacita e deixa aqueles totalmente com o altar sem ser restaurado, porque nós não vamos aguentar. Nós vamos mexer com potestades. Nós vamos ser apresentados a situações onde a carne vai querer pender para a carne e o espírito precisa pender para o espírito, e aquilo que for mais forte vai vencer. Quando você entende isso? Então, nessa etapa, nós já devemos identificar que Deus quer nos usar para soprar vida sobre aqueles que perderam a esperança. Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Ezequiel disse, tu sabes. Há situações em que nós olhamos para as pessoas e com o nosso olhar crítico de sabedoria, de intelecto, dizemos, não tem mais jeito. E nós paramos e desanimamos. Como é que eu vou fazer isso? Não tem jeito, essa pessoa é completamente fora daquilo que Deus quer. E ele responde, tu sabes. Ele deixa para Deus, porque Deus sabe, Deus pode. Há situações que nós desacreditamos que podem ser resolvidas, tanto na nossa vida quanto na vida de outros. Não sabemos até se vale mesmo a pena mais, mas Deus sabe. Deus pode. E por último, Deus quer. Precisamos ter isso na nossa mente. Deus sabe, Deus pode e Ele quer. Com certeza Ele quer. Nós cremos que Deus não predeterminou, disse, olha, tem essa turma aqui, mas olha, essa fila daqui, pastor Isaías, nem pregue, porque isso aqui eu vou já, vai todo mundo para o inferno. Nós não cremos assim. E também cremos que ele diga, pastor Isaías, não precisa pregar para ninguém, porque eu já determinei que todos, independente de como sejam, irão para o céu. Nós cremos que não é assim. Mas cremos que Deus tem um amor e uma misericórdia, a graça imensa, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando superabundou a graça sobrepujou o pecado. Ela mata o pecado, ela elimina o pecado, não pelo esforço que nós podemos fazer, mas pelo sopro que vem do Espírito de Deus, que nós profetizamos quando Ele manda. Então, o sopro é o profetizar, o sopro é ministrar vida. E nós estamos falando não literalmente, mas pode acontecer, porque aconteceu no passado, por que não pode acontecer hoje? Né? A pessoa está morta no caixão, a gente profetizar e viver, pode acontecer. Mas eu me prendo mais à palavra de morte espiritual. Muitas vezes nós estamos andando, estamos falando, estamos até trabalhando na igreja, nos projetos, mas estamos mortos. Somos mortos. E uma coisa que também me chama muita atenção é que Deus faz questão, olha os detalhes, irmãos, Deus faz questão de nos fazer enxergar o vale. Deus não precisava daquilo. Deus não precisava levar o profeta Ezequiel e mostrar aquele monte, na visão, obviamente, não havia, é uma visão, os irmãos estão percebendo. Deus podia, Ele mesmo soprar. Mas aqui Ele mostra algumas coisas que nós precisamos aprender. Primeiro,
Ele quer nos dar uma visão ampla, enxergar aquilo que, humanamente falando, nós achamos impossível. E ainda bem que Ezequiel disse, não pode de jeito nenhum. Pode viver? Não há hipótese, né? Só osso. Falta carne, falta tendões, falta pele, falta um monte de coisa. Será que quando Deus nos pergunta alguma coisa, nós temos alguma coisa a acrescentar para Ele, para dizer, o Senhor não viu isso? Mas nós temos essa tendência. Mas será que é isso, Senhor? O Senhor não viu? Senhor, mas não pode ser. Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, lança a rede, você vai pescar muito. Ele fala, mas agora? A essa hora da manhã? Eu pesquei a noite inteira, a madrugada. O senhor não está equivocado? O seu relógio está... É como se ele estivesse falando isso, né, irmão? Eu sou um pescador, Senhor Jesus, profissional da pesca. Eu tenho sócios, eu faço isso o tempo todo. O tempo todo. Não é hora de dar peixe. Mas ele argumentou. Mas mesmo assim, ele, poxa, mas eu vi tantos milagres ali, agora eu estava vendo ele pregando, sentado no meu barco, mas sob a tua palavra, debaixo da tua palavra. Eu vou lançar as redes. A primeira coisa que precisa mudar em nós é a descrença do que Deus pode fazer. Essa igreja aqui vai fazer 17 anos e já viu muita coisa aqui, que aos olhos dos homens seria impossível. Fernandinha, eu estava ali orando e vi o Arthur passando com você de mãos dadas, andando e falando. Quem não conhece o Arthur, a maioria da igreja conhece. Era um caso que até os médicos diziam, mas a mãe teve fé, a igreja orou. Não só a nossa igreja, senão vocês puxam, opa, eu vou para essa Shalom, porque essa Shalom, se orar, acontece mesmo. Não, a igreja, quando eu falo a igreja, é a igreja de Cristo, verdadeira, desinteressada de outras coisas, a não ser a oração. A mãe teve autoridade espiritual sobre o mal. Obviamente, alguns momentos, ela precisou de ser profetizada sobre ela, vida, espírito, e é disso que eu estou falando. Mas nada para Deus é impossível. Agora, nós não podemos dizer por que Deus não faz tudo que a gente pede. Isso eu não sei, irmãos. Fica firme na fé. Fique firme na fé. Mantenha-se em santidade. Quando você chegar lá no céu, pergunta isso para ele, porque eu não sei te responder. A Bíblia mostra alguns casos que os servos de Deus, servos fidelíssimos, oraram e não aconteceu. Pessoas que estavam doentes oraram para ser curadas, não foram curadas. Não te compete, não me compete. O que compete é deixar Deus e dizer para ele, tu sabes. Mas não podemos perder a fé e nem o poder da profecia dele sobre ossos e vidas secas. Antes de mudar o vale, Deus fez Ezequiel olhar para ele. Isso nos mostra que nós temos que estar atento ao povo de Deus. Aqui era o povo de Deus. Então, ele não estava profetizando para outros povos. Ele estava profetizando para a casa de Israel, para o povo de Deus. O povo de Deus que está ao nosso redor. E agora não vamos por enquanto, porque no último culto nós vamos falar sobre a ação do avivamento fora da igreja. A partir da igreja, que eu digo, fora da igreja parece que não tem igreja, da igreja para fora, né? Mas, vamos nos ater a uma célula pequena que é a Igreja Shalom. E isso vale expandir. O que Deus quer é que nós estejamos avivados a ponto de perceber quem está morto perto de nós. Isso não é difícil, isso não é julgamento. Mas nós precisamos, isso só se acontece depois que você foi quebrantado, acertou seu altar, recebeu o fogo do alto, humilhou-se
diante do Senhor, Ele sarou a sua terra, sarou a sua vida, falamos sobre isso domingo, não é? E agora você está pronto e o Senhor te chama. Olha quantas pessoas precisam desse sopro do avivamento. E como nós falamos no primeiro culto, avivamento não é um pula-pula. Avivamento é uma constância em fazer a obra sem ninguém precisar de te empurrar. É um dínamo dentro de você, o tempo todo te fomentando. Mas não significa que você, sendo avivado, não possa pular. Ele produz isso também, mas isso não qualifica. Não, está pulando? Senão você vai num estádio de futebol, o seu time faz um gol, todo mundo que está pulando é avivado. Não é verdade? Mas ele produz. Ontem eu estava orando, sexta-feira nós estávamos no link, e eu estava lá, e o irmão Tiago estava dando a palavra ali. Na mesma hora, Deus me falou uma coisa, eu peguei meu celular, anotei na hora, para não esquecer. Uma das características do povo avivado, lá no Atos você vai ver, sabe o que era? Alegria. Eles tinham alegria em tudo o que faziam. Eles tinham alegria no partir do pão. Eles tinham alegria de falar de Jesus para as pessoas. As pessoas percebiam, disseram, mas que povo alegre. Uma vez me perguntaram, eu estava com problemas, fui no hospital, minha esposa estava junto, e a pessoa perguntou, ele é sempre assim, mesmo doente? Aí ela falou, ele é sempre assim. Por quê? Adianta eu ficar triste porque eu fiquei doente, agora eu fico alegre porque não estou doente, agora eu fico triste porque não sei o quê, agora eu fico alegre? Não, a alegria do Senhor é a nossa força, não é verdade? Então eu preciso dessa alegria, a alegria não pode ser a minha. E uma das coisas que chama atenção no avivamento é um povo alegre. A Bíblia diz que nós somos o povo mais feliz da terra. Irmãos, precisamos ser, as pessoas precisam olhar para nós e não andarem as pessoas cabisbaixas, porque ele vai me ver cabisbaixo. Ih, irmão, se o próprio pastor está assim. Eu estive numa igreja há um tempo, eu não era o pregador. Eu era só o cantor daquela noite, e tinha um pregador. E o pregador entrou e falando, irmãos, eu quero que vocês orem por mim. Nossa, eu nem queria estar aqui. Vocês não sabem, olha, minha vida está de cabeça para baixo. E ele começou a falar, e eu olhei assim, eu estava numa posição que eu conseguia enxergar as pessoas meio de lado, e eu vi a igreja foi diminuindo, foi acabando. Viemos aqui receber uma mensagem, o pregador dizendo, mas será que ele não estava? Eu acho que estava. Mas nesse momento, eu só quero oferecer a Deus aquilo que tiver valor. Eu não posso oferecer ao Senhor a minha vida no altar e falar de desgraça, e falar de tristeza, e falar de angústia, embora eu possa ter e tenha o direito de tê-las. Quantos estão comigo? O fato da tristeza vir em você, o fato de você perder um ente querido, o fato de você estar numa situação difícil, não te autoriza a trazer uma palavra difícil. Você fala se quiser, mas não está autorizado. Porque senão você está falando de você. Eu entendo que Ezequiel, quando chegou, ele olhou assim, mas não tem nada para falar para esses ossos. Aí o Senhor deixa comigo. Pedro, sob tua palavra, não tem peixe, mas o Senhor falou, está falado, vou jogar. Mas Ezequiel olhando, e nós precisamos ter isso, irmão, nós precisamos saber identificar as pessoas ao nosso redor que estão tristes. Às vezes elas não estão tristes no semblante, mas estão tristes nas palavras. Você vai tomar um café ali, você fala, irmão, como é que está? Estou sentindo que, comerciante, estou sentindo que esse Natal já foi para o brejo, está ruim demais. E o pior é que algum outro comerciante encontra com ele e fala assim, mesmo, também acho. Pronto, já foi para o brejo para eles dois. Porque quando dois concordarem acerca de qualquer coisa aqui na terra, será concordado no céu. Escreve isso. Cuidado. Às vezes nós não queremos enxergar aquilo que já morreu. Nós precisamos enxergar em nós, nós precisamos admitir, estou morto nessa área, estou morto ali, naquilo. Não nos preocupamos com os demais. E o avivamento não tem sentido só para você.
O avivamento é para despertar mais pessoas. Quando Pedro e os discípulos receberam, os apóstolos receberam o sopro lá em Atos 2, aí que maravilha. Antes, você sabe da Bíblia, como é que era o Pedro, e agora, a partir dali, impedem ele de falar, e disse, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido, e vamos que vamos. E ele falou, e as pessoas, mas esse Pedro não é aquele? Mas a gente sabe que ele é rude no falar, ou seja, é semi-analfabeto, ele é um pescador apenas, e ele era. Culto era Paulo, mas ele era. Mas a gente não tem ciência, não tem notícia de que ele estudou. Não, ele realmente tem alguma coisa diferente nele. Ele andou com Jesus mesmo. Esse aí é. E 3.000 pessoas foram acrescentadas à Igreja de Cristo. Tremendo. Nós temos que nos preocupar. Não adianta você receber o batismo do Espírito Santo. Não adianta você ser avivado e guardar para você. Não serve. Não é que não serve para nada. Não adianta muito, não é isso. Às vezes a gente fala uma palavra, português tem umas palavras que não... Não é que não adianta, assim. Deus tem muito mais do que isso. E Deus diz, para haver ressurreição, nós precisamos reconhecer aquilo que está morto. E cada um de nós sabe o que já morreu nele. Cada um de nós. Não diga que não sabe, você sabe. Ah, pastor, eu tinha um dom de evangelizar, mas eu não tenho mais, não tenho vontade. Deve ter acontecido alguma coisa, não estamos entrando nesse detalhe. Mas você diz. E eu perguntei domingo passado, por que você orava tanto e não ora mais? Não direcionado a pessoas. Por que se orava? Por que você, talvez, por que você chorava na presença do Senhor e não chora mais? E o choro não significa que você está, mas quando você está, você chora. Então, há vidas que estão mortas e nós sabemos. Normalmente eles dizem, eu não consigo ver, pastor. Eu não consigo ver, irmã Adriana. Não consigo ver, irmão Wallace. Eu não consigo. O que você está vendo, eu não consigo ver. Eu não consigo ouvir Deus falando. Como é que Deus fala? Eu vejo o irmão falando ali, Deus falou comigo. Como é que é? Como é que é isso? Eu não consigo. Eu não consigo alcançar o que Deus quer. Eu não sei qual é o meu propósito. O que é que Deus quer comigo? Eu não sei. Quantos já disseram uma dessas palavras na vida? Sejam sinceros, levante a sua mão. Graças a Deus que são poucos. E Deus manda, profetize sobre vidas secas, profetize sobre os ossos. No versículo 4 ele fala sobre isso. E ele diz, ossos, vê se eu estou certo, tá? Presta atenção todo mundo em mim aqui. Ossos, ouçam a minha voz. Amém? Ossos, ouvi essa palavra que é do Senhor. Quando a palavra vem do Senhor, muda tudo. Quando ela vem só de você, ela pode te maquiar, massagear o seu ego, mas quando ela vem do Senhor, ela transforma. A palavra de Deus entra onde a esperança acabou. Não é o ambiente que determina o resultado. De novo estamos falando isso, falamos domingo passado. Não é o ambiente, é a palavra de Deus. É a palavra. Não só a palavra pregada, a palavra profetizada. Aqui a palavra logos é a palavra rema. A rema é a palavra dita pelo Senhor, é a palavra que eu estou dando para vocês agora. Essa é a palavra rema. A palavra que eu li é a palavra logos. Pastor, então essa é melhor do que a outra? Não, elas se completam. Não tem menor, não tem pior. Melhor e não tem pior. A palavra de Deus é vida. A vida precisa entrar onde há morte.
Se esses 3 irmãos aqui estão cheios do Espírito, estão avivados, eu não tenho que dar a palavra para eles. Mas se esses 3 aqui estão mortos, a palavra é para eles. Eu posso orar por vocês avivados, mas não é direcionado, vocês já estão avivados. É para esses, quantos estão entendendo isso? Amém. E nós temos o dever, está na nossa mão. O avivamento é para falar de quem é Deus. Mas eu não preciso de avivamento para falar quem é Deus. Também acho que não precisa, mas não vai acontecer muita coisa, porque você vai cansar. Vai chegar um momento que, se você não estiver sendo enviado pelo dínamo de Deus, o fogo dunamis, não é? Você vai parar. Você vai chegar e vai murmurar, você vai dizer assim, não é possível, eu estou falando aqui há 3 anos, ninguém aceitou Jesus, eu vou largar raça de víbora, vocês não quero nada com vocês. Avivamento, irmãos, é o renascer de vidas que estão desanimadas. É o renascer de vidas que estão ociosas. Quanta gente está ocioso na obra do Senhor. E aqui eu não me refiro estritamente à obra na igreja. Alguns se escondem através daquilo que podem fazer na igreja para pensarem que ele está avivado. Não, ele está com ativismo muitas vezes. O que Deus quer é que você esteja avivado. E quando você estiver avivado, qualquer prazer me diverte, entre aspas. Qualquer coisa, qualquer lugar que você tiver, você vai incendiar. Porque você é um dunamis, você é um dínamo, você é fogo. Vidas que estão despreparadas. Nós precisamos, isso aí entra o discipulado. Mas se você não é avivado, como é que você vai discipular? Se você está contaminado, você vai passar contaminação. Mas se você está contagiado, você vai contagiar. Vidas que estão escanteadas, sim, desprezadas. Eu já recebi aqui pessoas na igreja, e pessoas que estão aqui, que estão sendo muito usadas por Deus, que estavam escanteadas. Chegaram e falaram, pastor, eu não sei, E ao conversar eu percebi, estavam escanteados. Por que razão? Não sei, não me interessa saber, não preciso saber, mas estavam escanteadas. Porque o homem faz isso. O ser humano faz isso, mas o avivado, cheio do Espírito, não faz. Vidas mortas. Estamos concluindo. Por fim, os ossos se ajuntaram. Irmãos, primeiro houve um movimento, depois veio a estrutura, depois Deus começa colocando em ordem aquilo que estava espalhado. Não adianta apenas profetizar e orar. Precisa haver intenção da comunhão. Uma igreja avivada não tem vontade de ficar em casa. Amém. Quando há trabalho na igreja. É lógico que nem todo mundo que está na igreja está avivado. Não, eu fui para a igreja porque lá eu encontro com um amigo, eu tenho roupa para vender, eu tenho coisa, eu quero encontrar um irmão, eu tenho uma imobiliária, eu quero comprar. Isso tem. É onde tem pessoas. Você pode até fazer e tal. Mas o fato de você estar na igreja não quer dizer que você está avivado. Mas se você está avivado, você não deixa de estar na igreja. Davi dizia que ele tinha prazer de estar na casa do Senhor. Ele tinha prazer, ele queria morar na casa de Deus. O salmista diz que nós somos como plantados, árvores plantadas na casa de Deus. Que coisa tremenda. Significa damos frutos, temos raízes, damos sombra para as pessoas. Nós vemos que a comunhão são os gravetos que se juntam para formar a fogueira. Nós não podemos ter um avivamento onde não há compromisso de se juntar osso a osso. Em Atos 2, por favor, coloca assim: estavam
todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando? No dia em que se deu o Pentecoste. Jesus disse assim: aguardem, estejam em oração, aguardem, até que do alto sejais revestidos. Eles estavam ali, todos reunidos no mesmo lugar. Não podemos ter um avivamento onde não há compromisso de se juntar osso a osso. Mas faltava o sopro. A partir do versículo 8 ele diz: os corpos então estavam formados, mas ainda não havia vida. Ele diz aqui: está sem vida, está sem espírito. Então Deus manda: vem dos quatro ventos, ó Espírito, sopre sobre estes mortos. Isso nos leva a entender que estrutura sem o Espírito Santo não pode produzir vidas. Nós podemos ter um prédio bonito. Vocês acham essa igreja aqui bonitinha, irmãos? De vez em quando chega um visitante e depois me elogia. Opa, me elogia que eu digo, porque eu que estou falando com ele elogia outras pessoas. Pastor, igreja bonitinha, né? Toda... Tem gente também que critica, né? Poxa, pastor, teto preto, pastor. E eu achei uma palavra, só um parênteses aqui. Quando alguém disser teto preto, meu irmão, porque vai cair chuva. Quando o céu fica preto, é sinal de que vai cair chuva. E aqui vai chover a qualquer momento. Quando, pastor? Fique aqui o tempo todo e você saberá. Nós podemos ter organização, programas, tudo funcionando nos trinques, música. Irmão, sabe que a nossa banda aqui, nosso grupo de louvor, não é a melhor que tem por aí. Fica triste comigo não, tá, irmãos? Mas tocam bem, cantam bem, mas não é a melhor. Irmãos, eu já vi em igreja, os caras são profissa. Luz em cima, não estou criticando, muito antes pelo contrário, eu não sei nem o que é o contrário, mas enfim, eles estão lá e tal, um negócio envolve, mas será que isso, o que está acontecendo no altar? Desde que esse grupo que está aqui assumiu né, nós paramos de ter problema com louvor. Todo mês eu era chamado para apagar um incêndio, para resolver um negócio. Pessoas com ego exacerbado, um é mais do que o outro, eu não vejo isso. Então, você visitante que está vindo aqui pela primeira vez, você olhou assim, poxa, eu fui lá naquela igreja, aquele guitarrista ali, ou aquele baixista, mais ou menos, tem um baixo que o negócio é, eu quero saber o seguinte, vida não me dá problema, não me dá trabalho. E o louvor precisa estar junto com a palavra. Não adianta ter música bonita, que faz você chorar. Não adianta ter agenda, não adianta ter ministérios. Todos eles, mesmo organizados, ainda assim precisam do sopro do Espírito. E eu digo para esse grupo, já disse mais de uma vez, e eles têm feito, tem que arranjar um dia, em vez de ensaiar, só orar. Porque eles são muito atacados, são muito visados. A música espiritual, a música cristã evangélica genuína, ela é perseguida. Então nós podemos ter organização, nós podemos ser inteligentes, cultos, conhecer a palavra inclusive, mas sem o sopro do Espírito somos vazios. Eu era de uma igreja e uma vez o superintendente da escola dominical, vocês vão saber que eu estou falando de igreja metodista, eu vim de lá. E ele fez uma campanha para quantos leram a Bíblia toda? Aquele que leu mais, tinha que comprovar, a gente ia acreditar, mas ele ia de uma certa forma ter a esposa, alguém, ele ganhava um prêmio lá, não sei o que é. E teve, eu li 4 vezes a Bíblia, eu li 2. E teve um irmão que falou, eu nunca mais esqueci, eu era novo, eu era mais novo. Ele disse, e o senhor? Ele disse, 17 vezes.
Eu olhei para ele e falei, caraca, que isso? Hoje, vou voltar lá, eu falei, não aprendeu? Hoje eu posso falar. E não aprendeu? Não aprendeu não no sentido de fazer a coisa errada, é fazer assim, cadê o Espírito? Que adianta? Então há pessoas que são legalistas, mas há outros que são fanáticos, não leu a Bíblia nenhuma vez e quer que o Espírito atue e tal, aí ele vira um fanático. Nós temos que ter um equilíbrio, nós temos que conhecer a Bíblia e temos que deixar o Espírito falar sobre nós. E o Espírito entrou neles e viveram. Eu quero orar agora para que o Espírito Santo sopre novamente sobre nós. E nós vamos fazer essa oração ajoelhados, pode ser? Pastor, eu não posso ajoelhar. Você está cansado de saber que na igreja você não pode, você não ajoelha, irmão. Pronto, não é obrigado. Mas se você pode, vença e vamos ajoelhar. Fale ao Espírito Santo. Fale ao Senhor, sopre sobre a minha vida. Espírito Santo, fala ao nosso coração.